Exaltar é dar a devida importância a Deus, não somente quando o louvamos ou quando fazemos algo pelo próximo, quando pregamos, quando falamos da Bíblia, quando subimos ao monte ou quando participamos de uma procissão, de um evento religioso ou praticamos algum ato de bondade. Exaltar não é apenas fazer essas coisas, mas fazer com a intenção correta. Dar a Deus a importância que Ele merece. É agir sem esperar nada em troca, mas porque reconhecemos que Ele é digno, porque sentimos que Ele merece ser honrado. É quando nossas atitudes nascem da alma, do espírito, da essência do nosso ser, direcionadas ao propósito de agradar a Deus, de alegrar seu coração e de participar do que Ele propõe, pede ou deseja. Não deve ser um sentimento de querer agradar a Deus para evitar penalidades por causa dos nossos pecados. Também não deve ser para que Ele atenda nossas petições, nem para tentar compensar erros cometidos, como se pudéssemos tampar o buraco do mal que fizemos a nós e a outras pessoas. Ou seja, não pode haver segunda intenção. A única motivação verdadeira deve ser amá-lo. Exaltar é se importar. Se importar com Deus. É se importar com a felicidade de Deus, com o que Ele fez, com o que Ele está fazendo, com sua grandeza. É dar a devida importância ao que Ele é e ao que Ele representa. Isso é exaltar. Colocar Deus acima de tudo, venerá-lo, reverenciá-lo pela sua essência e não apenas pelo seu nome ou pela história que conhecemos sobre ele. Exaltar é colocar Deus acima de nós e acima de todos. Porém, muitos exaltam homens, exaltam o patrão, o político, o famoso, o esposo, a esposa, presbíteros, padres, pastores ou qualquer pessoa que desperte admiração, status ou sensação de segurança. E dão mais importância a essas pessoas do que a Deus. Escutam essas vozes, mas não escutam a voz de Deus. Quando alguém coloca outra pessoa entre si e Deus, ocupa o lugar que pertence somente a Jesus Cristo. Toda pessoa que não exalta a Deus também não exalta a Cristo, pois está dando importância a influenciadores, antigos ou modernos, a ideologias e opiniões humanas, e não a Jesus. Muitos dão mais importância a um homem do que a si mesmos. Bajulam, se aproximam, sorriem para essas pessoas. Se elas ligam, atende na hora. Se chamam, vão no mesmo instante. Se pedem algo, fazem tudo para agradar. O puxa-saco dá enorme importância à existência desta pessoa poderosa ou influente, porque acredita que ela pode lhe trazer benefícios, segurança e proteção. Reverenciam seres humanos, mas bem-aventurado é o homem e a mulher que dão total reverência a Deus. Não estamos dizendo para ser rude ou desprezar pessoas poderosas, políticos, autoridades ou familiares. O próprio Paulo ensinou: dai honra a quem a honra é devida. Porém, nunca devemos elevar alguém ao ponto de substituir Jesus. Não podemos chegar ao ponto de achar que, se perdermos o apoio de uma pessoa, perderemos todo o apoio do mundo.
Não podemos acreditar que, sem determinado ser humano ao nosso lado ou no nosso time, vamos perder tudo, morrer, falir ou entrar em desespero. A mulher não pode dizer: sem meu esposo eu não vivo. O homem não pode dizer: sem minha esposa minha vida acabou. Ninguém deve dizer: sem meu filho minha existência não faz mais sentido. Quando baseamos nossa vida e nossas emoções em pessoas, estamos exaltando seres humanos em detrimento da exaltação de Deus. E isso é perigoso, porque pessoas podem partir. Podemos perder apoios, perder segurança humana, segurança financeira, saúde e tudo mais. Mas quando nos fundamentamos em Jesus, quando firmamos nossa vida em Deus, permanecemos como uma rocha. Nossos sentimentos se tornam como pedra firme. Mantemos a calma, não vivemos ansiosos e não caímos em depressão profunda, porque confiamos nele. E isso é dar a devida importância a Deus. Isso também é exaltar a Deus. Nunca devemos venerar mais aos homens do que a Deus. Nunca devemos dar mais importância ao humano do que ao Senhor. O Senhor disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não estamos dizendo para abandonar ou desprezar ninguém, mas sim que o amor e a importância de Deus devem ser maiores do que o amor por qualquer pessoa, inclusive aquelas que mais amamos. Veja o exemplo de Abraão. Deus pediu que lhe oferecesse Isaque em sacrifício. E Abraão, sem retrucar, sem reclamar, com o coração aberto, e tenho certeza que, no fundo, com fé e confiança, obedeceu. Ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar o filho ou realizar algo ainda maior. É claro que Abraão estaria triste se Isaque morresse. É claro que ele poderia ter pensado que Deus lhe daria outro filho, talvez ainda mais especial. É natural que tenha sentido preocupação e dor, mas mesmo assim, ele deu mais importância a Deus do que ao próprio filho. Ele considerou a vontade de Deus mais importante do que o sofrimento que Isaque sentiria, o possível sentimento de traição que o filho poderia experimentar, as consequências sociais daquele ato, o julgamento de seus empregados, a reação de sua esposa, que poderia rejeitá-lo ou deixá-lo, a perda de respeito, de amor e de alegria também. Mesmo correndo o risco de perder tudo isso, Abraão não hesitou. Ele confiou em Deus acima de todas as coisas e passou no teste do nível de importância de Deus em sua vida. Ele verdadeiramente exaltou a Deus acima de tudo. Deus mediu e Deus continua medindo para saber até que ponto pode confiar em nós e até que ponto o reverenciamos. Ele observa qual é o nosso teto, qual é o nosso limite na exaltação que dedicamos a Ele. É quando Deus não encontra limites em nós para exaltá-lo, Ele também retira todos os limites para nos exaltar. Quando um homem exalta a Deus, Deus exalta esse homem, porque Ele é justo. Conforme está escrito, justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão
adiante do teu rosto. Salmos 89, verso 14. Se Deus não recompensasse aquele que o honra, ele não seria justo nem benigno, como é declarado no primeiro verso do Salmos 89. Cantarei para sempre as benignidades do Senhor. Com a minha boca proclamarei a tua fidelidade de geração em geração. Salmos 89, verso 1. A palavra benignidade vem de bem. Significa que Deus é um ser de bondade, de empatia, aquele que deseja o bem do outro, que se alegra com a felicidade do outro. Essa bondade, esse amor e essa importância que ele dá ao ser humano são derramados também sobre aqueles que o exaltam, que querem ser gratos a ele e que desejam agradá-lo. E é justo que Deus dê a devida importância ao homem que lhe é fiel. Se ele não o fizesse, não seria justo. Seria um Deus tirano, um imperador malvado que apenas recebe e nada dá, que vive numa via de mão única. Isso seria injustiça. E Deus não é injusto. Seria como um casal que somente um se dedica, ama e cuida, enquanto o outro não retribui nada. Isso cria desequilíbrio, dor e injustiça. Mas Deus não é assim. Ele não trabalha em desequilíbrio. Ele sempre responde àqueles que o exaltam. Como está escrito em Salmos 92, no verso 15. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Os demais, os maus homens, são como aqueles que constroem muitas coisas, riqueza, prestígio, fama e poder. Exatamente como os construtores da Torre de Babel fazem de tudo para subir, para erguer ao alto, tão alto que possam se aproximar e tocar os céus de Deus. Mas não conseguirão. Nunca conseguirão tocar em Deus. Nunca alcançarão a verdadeira importância que vem dele. Estão com os olhos fechados pela ganância e pela busca incessante de conquista. Por isso, não conseguem perceber que bastaria dar a Deus a devida importância para receberem, de forma legítima, aquilo que tanto procuram. Mas aqueles que muitas vezes estão lá embaixo, que não conseguem construir a sua própria importância, que não bajulam ninguém, que não buscam reconhecimento, que não têm status sociais e cujos os resultados são pequenos, se estes dão importância a Deus, são exaltados por Deus. Lembre-se de Davi. Nesse mesmo Salmo 89, está escrito que Deus deu uma importância enorme a ele. No verso 3 e 4, o Senhor declara, abro aspas, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua descendência e firmarei o teu trono de geração em geração. Fecho aspas. Deus jurou a Davi. Ele se comprometeu com um homem mortal, afirmando que jamais faltaria rei da linhagem de Davi, mesmo que tudo ficasse contra. E quando o povo errou, Deus realmente disciplinou. O Salmo descreve isso claramente, dizendo, abro aspas, derrubastes todos os seus muros, arruinastes as suas fortificações. Fecho aspas. 89, 40. E antes, Deus já havia anunciado a razão dessa disciplina.
Abro aspas. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, então visitarei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Fecho aspas. Salmos 89, 30 e 32. Mas, apesar disso, Deus revelou o compromisso que havia jurado a Davi, dizendo, abro aspas, mas jamais retirarei dele totalmente a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Fecho aspas. Salmos 89, 33. Em outras palavras, mesmo quando der errado, mesmo quando os filhos de Davi fizerem algo que mereça a quebra da promessa, Deus os castigaria sim, mas não destruiria completamente, para que pudessem ser restaurados e sua promessa ficasse de pé. Essa promessa se concretiza plenamente em Jesus Cristo, o Filho de Davi, o ungido. Sobre ele, o próprio Salmo profetiza. Abro aspas. Também o farei meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Fecho aspas. Salmos 89, 27. Deus se comprometeu com Davi, aquele menino pastor de ovelhas que não tinha destaque algum, que foi perseguido por Saul, porque Davi dava importância para Deus. Ele exaltava Deus acima de tudo. Sua vida, seu tocar, seu andar, sua essência e o seu coração apontavam em uma única direção: exaltar o Senhor. Portanto, todo aquele que é assim e cuja sinceridade às vezes é perceptível pelas suas atitudes diante das pessoas, mas que não age de forma superficial e sim com verdade na alma e nas palavras exaltando a Deus, é impossível que não seja exaltado por Deus. Por isso, os inimigos desse homem precisam se cuidar, pois ele terá a proteção do Senhor. Veja, Amã quis matar Mardoqueu, que dava grande importância a Deus, mas acabou morrendo justamente na forca que havia preparado para o judeu Mardoqueu. Da mesma forma, os homens que conspiraram contra Daniel foram devorados pelos leões que não tocaram nele na cova. Isso confirma o que está escrito no verso 18 do salmo que estamos estudando. Abro aspas, porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso rei. Fecho aspas. Esse é o equilíbrio. Essa é a justiça de Deus. Se nós o amamos, ele também nos ama. Se nos importamos com ele, ele também se importa conosco. Se nos dedicamos, ele também se dedica à nossa vida. Se pedimos a ele, ele também pede a nós. Observe que as pessoas que têm revelações, visões, que ouvem a voz de Deus e recebem dele pedidos e missões, são justamente aquelas que pedem a Deus com sinceridade, pedem solução, direção e auxílio. Pois quando pedimos de coração e damos a ele a devida importância, ele também nos pede coisas, nos dá tarefas, porque sabe que ficamos felizes em receber um pedido da sua parte. E ele, por sua vez, fica feliz com o nosso pedido. Nós nos alegramos em atender o que ele pede e ele se alegra em atender o que nós pedimos. É reciprocidade total. As pessoas pedem a ele porque dão importância ao seu poder, à sua opinião, ao seu querer. E essa comunicação entre Deus e quem o honra aparece claramente no verso 19 deste salmo. Abro aspas. Então falastes em visão ao teu santo.
e dissestes: tenho dado socorro a um que é valente. Exaltei a um escolhido dentre o povo. Fecho aspas. E o verso 26 reforça essa intimidade. Abro aspas. Ele me chamará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Fecho aspas. Mas ao mesmo tempo, devemos considerar que ele é poderoso. Observe o que diz no verso 9. Abro aspas. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Fecho aspas. Ele tem poder em todo lugar. Conforme o verso 11 declara. Abro aspas. Teus são os céus, e a terra é tua. O mundo e a sua plenitude, tu os fundastes. Fecho aspas. Ainda, no verso 13, diz, abro aspas, tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e elevada é a tua destra. Fecho aspas. Ele derrota os maus, como afirma o verso 10. Abro aspas. Tu quebrantastes a Raabe como um ferido de morte, espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. Fecho aspas. Até aqui falamos de igualdade, de reciprocidade, de equivalência, onde damos e recebemos, onde exaltamos e somos exaltados. Mas agora percebemos pelos últimos versos citados que ele é poderoso e nós não. Ele é ilimitado, nós limitados, geograficamente, biologicamente, financeiramente, intelectualmente e cognitivamente. Nós não conseguimos ofertar a Deus mais vida do que temos. Quando estamos doentes biologicamente, não temos como entregar a Ele um corpo forte. Também não conseguimos oferecer todo o nosso tempo, porque somos limitados financeiramente e precisamos trabalhar, estudar e cuidar daqueles que amamos e pelos quais somos responsáveis. Não conseguimos dar a Ele toda a inteligência possível, porque nossa cognição e nossa capacidade intelectual são limitadas. Não conseguimos, por exemplo, estar hoje no continente africano ajudando crianças pobres e ao mesmo tempo estar na Oceania evangelizando onde há menos de 1% de cristãos. Ainda que façamos tudo o que está ao nosso alcance, somos limitados na nossa atuação. Não temos como nos igualar a Ele. Veja o que diz o verso 7. Abro aspas. Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e é para ser reverenciado por todos os que o cercam. Fecho aspas. Ele é mais formidável do que todos os santos reunidos, mais reverenciável do que todos os anjos e seres celestiais. Se até eles o reverenciam, imagine nós, que não somos santos nem anjos. Nunca conseguiremos nos nivelar a ele. Ainda devemos considerar que muitos de nós enfrentam dificuldades reais da vida, lutas financeiras, lutas emocionais, lutas de saúde, e esses problemas reduzem ainda mais nossa capacidade de atuar e de ofertar. Aquilo que já era limitado se torna ainda menor. E além disso, enfrentamos espíritos maus que usam pessoas e circunstâncias para tentar nos parar e diminuir. Então aquilo que já era pequeno na nossa plenitude se torna menor ainda diante das pressões, das lutas e dos ventos contrários que sopram contra a nossa busca de dar importância a Deus. Nós
conseguimos exaltar a Deus e Ele nos exalta também, mas nunca, nunca na mesma proporção. A atitude é a mesma, mas a potência é diferente. Por isso, Ele sempre nos ajuda a melhorar nossa vida. Ele nos fortalece para enfrentarmos nossos inimigos. Nos faz vencer para que possamos nos aproximar da nossa melhor condição humana, para que possamos servir com mais capacidade. Mas mesmo assim, ainda não conseguiremos contribuir com Ele na mesma intensidade com que Ele contribui conosco. Então, por que Ele nos atende se somos inferiores, vulneráveis e incapazes de entregar tudo? Porque Ele observa que mesmo fracos, mesmo cansados, muitos entregam, ainda que pouco, tudo o que podem. Com esforço, tentam agradar a Ele. Assim como a viúva que tinha capacidade muito menor do que uma mulher amparada por um marido. Ela era vulnerável, não tinha provisão, não tinha segurança, mas ofertou 2 pequenas moedas. Era tudo o que possuía. E Jesus disse que ela deu mais do que todos, porque entregou tudo o que tinha. E quando agimos assim, Deus nos olha com olhos de misericórdia, como o próprio Salmo diz no verso 14. Abro aspas. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Fecho aspas. É como se a misericórdia fosse um óculos entre os olhos de Deus e a nossa realidade. Com esse óculos, a misericórdia, aquilo que na nossa vida parece embaçado, insuficiente ou pequeno, se torna claro e valioso aos olhos de Deus. Então Ele atende a nossa expectativa com tudo o que Ele tem. É como se nós entregássemos a Ele uma moeda de R$1 e Ele nos devolvesse uma nota de R$200. Para os homens, isso seria injusto, mas para Deus não é, porque Ele enxerga a intenção, o sacrifício e a entrega do coração. Nós oferecemos tudo o que temos e Ele nos devolve tudo o que Ele tem para nós, mas em outra proporção, porque Ele é infinitamente maior. Considere, há pessoas que têm toda a capacidade, têm dinheiro, têm saúde e acesso a tudo, mas preferem não entregar nada, ou entregam apenas o que sobra. O tempo que sobra depois de viverem inteiramente para si mesmas, a saúde que sobra depois de buscarem seus próprios objetivos, a inteligência que sobra depois de usá-la toda para ganhar dinheiro e poder. Mas você é bem-aventurado e feliz se usa a sua força, a sua vida e o que você tem, mesmo que pouco, para dar a Ele com sinceridade, com importância de alma, de espírito e de verdade. E assim você pode dormir tranquilo. Descanse nesta palavra, nesta mensagem que o Espírito Santo de Deus coloca diante de você. Ele vai retribuir tudo o que você fez e faz por Ele. Não na mesma proporção, mas 200 vezes mais. Deus abençoe.